Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Sociedade Espírita Renovação. Também damos a nossa saudação a todos aqueles que estão pelo YouTube assistindo este evento a partir de amanhã, em que deveremos publicar a atividade. Vamos iniciar a reunião de hoje com a palestra. Convido a todos à oração. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, Mestre de amor, somos agradecidos por nos permitirem a atividade de hoje e te pedimos o amparo necessário para que tudo ocorra de acordo com o planejado. Que os corações que aqui se achegam sejam atendidos em suas necessidades e aspirações, assim como os companheiros desencarnados sofredores que se achegam à casa em busca de ajuda, em busca de consolo, e sejam muito bem-vindos, com muito amor de todos nós. Pedimos, Jesus, que ilumines as nossas almas e que estejamos com mentes e corações abertos para os entendimentos emitidos nesta noite e que eles signifiquem reflexão para hoje e para os próximos dias e que talvez signifique também a nossa transformação moral. Certos do teu amor, pedimos que permitas o início da atividade de hoje. Que assim seja. Amigos, hoje então, vamos informar as atividades da casa. E a primeira delas é na terça-feira, quando nós temos a atividade do Grupo Caritas, que é o grupo carinhoso, amoroso, doce, que sempre está aqui conosco para fazer enxoval de bebê, toalha e todos aqueles serviços necessários a atender às pessoas carentes. A partir das 14 horas até as 16 horas. A partir das 16 fazemos o Evangelho no Lar para todos que estejam presentes. E todos são bem-vindos à atividade. Na mesma terça-feira nós temos a atividade de estudo, em que nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita num sentido sistematizado, ordenado, cronometrado, para que consigamos entender tudo aquilo que Kardec e os espíritos superiores tentaram nos oferecer. Na quarta-feira, esta atividade, das 8 às 21, 21h15, depende um pouco dos horários, e em concomitante temos a atividade de estudo também. Temos 3 salas de estudo em que companheiros estão lá buscando mais aprofundamento, mais conhecimento. No sábado, às 14 horas até às 16, também temos estudo. São vários grupos aí. Das 17h30 às 18h30, temos o plantão de passe, que acontece todos os sábados, independentemente de qualquer feriado. Não para o ano inteiro. Ah, mas é Natal, teremos. Ah, mas é Ano Novo, teremos, e assim vai. Estas são as atividades, todos são convidados a participar. Muito bem. Temos aqui a nossa palestrante, a Patrícia Blanc Gaidex. Patrícia frequenta a casa desde 2005. A Patrícia faz parte do conselho diretor da casa. Profissionalmente é procuradora do Ministério Público do Trabalho. E o tema da palestra de hoje é Tempo, Tesouro Divino. Então, Patrícia, aí vou buscar.
Boa noite, todas e todos. Muito bom ter vocês aqui conosco essa noite. Eu agradeço a oportunidade que essa casa está me oferecendo de conversar com vocês hoje sobre esse tema, que quanto mais eu estudei, mais eu percebi a importância e a necessidade dessa reflexão sobre o tema. Espero que ao final a gente possa levar aqui algumas reflexões pelos nossos dias e que isso possa trazer também alguma mudança para melhor dentro do nosso íntimo e no nosso dia a dia. Então, o que é o tempo? Não sei se vocês já pararam para refletir um pouco o que é o tempo. A gente vive, tudo numa ordem de tempo. A gente tem hora para acordar, a gente tem hora para comer, a gente tem hora para trabalhar, a gente tem hora para dormir, a gente deve observar numa certa orientação até médica que tenhamos sempre os mesmos horários para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas o que é o tempo? O Espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira, um dos patronos aqui da nossa casa, ele nos diz no livro O Tempo de Deus, que o tempo é um motor que move sem ser movido. Vejam que interessante, é um motor que move sem ser movido. O tempo, então, ele passa, ele funciona, ele acontece independente da nossa vontade, intenção, da nossa interferência no tempo. E a gente daí começa a refletir assim, o que é o tempo na nossa vida? Vejam, a gente, como eu falei, a gente tem uma quantificação do tempo. O tempo tem o dia, por exemplo, 24 horas, a hora tem 60 minutos, os minutos têm 60 segundos, isso é padrão e a gente tem esse tempo normalmente em todos os nossos dias. Mas existe uma subjetividade, uma percepção pessoal com relação ao tempo. É interessante que a gente pense assim, quando a gente está numa situação feliz, alegre, com pessoas que a gente gosta, com situações prazerosas, a gente fala que o tempo voa. A gente nem vê passar. A gente vai para um lugar muito legal, a gente vai conhecer uma coisa boa, a gente assiste alguma coisa bacana, que aquilo diga a nossa alma, a gente, aquela hora, aquela quantidade de horas que a gente despenda nessa atividade, a gente nem percebe praticamente. De outro lado, a mesma quantidade de horas, o mesmo tempo, se a gente estiver numa situação desagradável, uma situação desafiadora, de sofrimento, se a gente está enfrentando uma dor, uma doença, o tempo demora a passar. E são as mesmas horas, é a mesma quantidade de tempo. A gente diz, a gente não vê o tempo passar, queria que isso acabasse logo. E se a gente parar e fizer essa comparação, a gente diz assim, puxa, mas é ao mesmo tempo. Como que eu lido com esse tempo? Então, essa quantificação a gente tem como uma organização do mundo material, aqui no mundo encarnado em que estamos. Na Grécia, há 700 anos antes de Cristo, um poeta chamado Hesíodo, ele traz a mitologia do tempo como titã, a mitologia de Cronos, o titã do tempo. Cronos era um filho de um deus, um titã também, que destronou seu pai, assumiu o controle e mandava no universo. Mas existia ele era filho de Urano e de Gaia, do céu e da terra. Comandava o universo, mas ele tinha muito receio de uma profecia que dizia que ele seria destronado por um dos seus filhos. Então, o que ele fez? É uma coisa um pouco terrível. Ele começa a devorar seus filhos, na mitologia, evidentemente, começa a devorar os seus filhos logo que eles nascem, para não ser destronado. Isso depois, um dos filhos vai destroná-lo também, esse filho é Zeus, que assume depois como um deus nessa mitologia.
É interessante que as representações artísticas de Cronos, elas são sempre assim muito terríveis, né? Ele pegando crianças e tal. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas figuras assim bem terríveis. E é uma alegoria que a gente traz até hoje, porque a gente fala muito assim, do tempo nos engole, o tempo nos consome, o tempo acaba com a gente. E aí cabe a gente refletir um pouquinho que esse tempo, Cronos, é o tempo das coisas materiais. E aí, se a gente vai levar a nossa vida, a nossa existência, se apegando a coisas materiais que são consumíveis, faz sentido a gente imaginar. Cronos, o tempo, vai acabando com a gente. Vai acabando com aquilo que eu, de repente, tenho uma vida inteira buscando uma coisa material que vai ser consumida pelo tempo naturalmente, que eu não vou levar comigo espiritualmente. E o que a doutrina espírita nos fala sobre o tempo? Como que é a questão do tempo para o espírito? Na pergunta 240 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está tratando da questão das percepções dos espíritos, ele pergunta se a compreensão que os espíritos têm sobre a duração do tempo é a mesma que nós encarnados também temos. E a resposta é negativa. Dizem os espíritos, não. Quando estamos no mundo espiritual, temos uma compreensão diversa da duração das coisas. E Kardec, no comentário dessa pergunta, ele vai nos dizer, inclusive, que os séculos que nos parecem tão longos, né? A gente sempre pensa, nossa, 100 anos e tal. Para os espíritos, não passam de, aspas, instantes que se movem na eternidade. Aí a gente vai começando a compreender que existe uma dimensão diferente no mundo espiritual e no mundo material dessa compreensão do tempo. Mas a gente sabe que somos espíritos imortais. Todas as religiões trazem esse ensinamento. E o espiritismo, que também é uma religião, também nos ensina que somos espíritos imortais. E aí, se a gente é um espírito imortal, estamos no momento encarnado, qual é a melhor forma de conciliar esses entendimentos sobre o tempo? Qual é a melhor forma de vivermos o tempo na condição de encarnados? É isso, basicamente, que a gente deve refletir hoje. Então, Jesus, esse modelo guia tão maravilhoso, trouxe para nós algumas orientações, já há mais de 2000 anos, que muitas vezes a gente não lembra, não olha. E ele vai nos trazer, consta isso do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus disse isso naquela sociedade romana extremamente materialista, não muito diferente da nossa hoje em dia, o que Jesus estava dizendo? Que precisamos fazer escolhas. Temos que ter prioridades na nossa vida. Nós temos que entender na nossa existência carnal o que a gente está se dedicando. O que é aquilo que é o mais importante para nós. Muitas vezes, digo muitas mesmo, inclusive para os espíritas, esquecemos que somos espíritos imortais. No nosso dia a dia, sob o guante de Cronos, com os horários, com o que temos que fazer, o que temos que dar conta, seja a conta para pagar, seja a obrigação a cumprir, seja o horário para isso, para aquilo e tal, é muito fácil esquecermos que somos espíritos imortais. Nós, acredito que a maioria de nós, não temos uma mediunidade ostensiva, então muitas vezes não percebemos o mundo espiritual que está junto aqui com a gente. Com certeza aqui temos alguns espíritos presentes nesse momento. E a gente acaba entendendo que a nossa vida se resume àquelas questões do nosso dia a dia como espírito
como um encarnado, e esquecemos essa nossa dimensão. Então, quando Jesus nos fala de não podeis servir a dois senhores, Jesus está nos dizendo, façamos as nossas escolhas. Claro, nós somos encarnados, estamos nesse momento encarnados, temos que dar conta das nossas coisas, que são desafios que vão nos auxiliar, inclusive, na nossa evolução, mas a gente não pode esquecer desse outro lado. Até porque as coisas da matéria que a gente possa vir a conquistar, aquelas coisas, né, muito, muito práticas do dia a dia, elas são transitórias, são efêmeras. O que hoje, pense na nossa vida, o que hoje é importante não é a mesma coisa que era importante há um ano atrás, há um mês atrás. Né? Às vezes lutamos tanto para ter uma coisa material, a hora que você tem, aquilo já perdeu a graça e você quer outra coisa. Então essas são coisas muito transitórias. E o que a gente tem que prestar uma atenção? Nas coisas do espírito, que são aquelas aquisições permanentes da alma. Então Jesus também traz para nós uma outra fala extremamente importante, muitas vezes citadas, né, que vai nos indicar essa forma de entendermos, identificarmos essas nossas tendências. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, isso está no Evangelho de Lucas e de Mateus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a gente tem que pensar, né, deve pensar no seguinte sentido. Qual é o nosso tesouro? O que é aquilo que é importante para a gente? Aonde que a gente coloca o nosso tesouro? Nosso tesouro é a conquista apenas de coisas materiais? É do cargo, é da casa, é da terceira casa, porque duas já não me é suficiente, é da viagem que eu preciso fazer a cada 6 meses. Esses são os meus tesouros, porque onde está o meu tesouro está o meu coração, está a minha alma, estão as minhas vontades, os meus esforços. Ou será que a gente pode pensar que o nosso tesouro também pode estar nas coisas do Espírito? Então, a gente pode, se colocamos o nosso tesouro e lembramos que somos espíritos imortais, lembramos que temos a oportunidade de uma reencarnação nesse momento, com muitas condições favoráveis, o que a gente está fazendo com o nosso tesouro? Onde é que a gente está colocando isso? E o que nós vamos daí colocar todas as nossas vontades, nossa energia, o nosso tempo para adquirir? Quando a gente fala das questões materiais e espirituais, entendam, evidentemente, que a gente não está falando de atividades salutares. Claro que temos que ter um lazer, temos que ter algum consumo. A gente está falando aqui é que isso não pode ser o principal da nossa vida. Porque se for, estaremos muito propícios a sofrer as consequências de Cronos, do tempo do cronômetro, do tempo que nos exige e que vai dizer, você está perdendo a juventude, você está perdendo a aquisição, você está perdendo o seu cargo, você está perdendo, e a gente acaba nessa confusão, assim, sendo engolido por tudo isso. Quando a gente está passando uma situação mais difícil e nos lembramos que somos espíritos imortais e que aquilo tem algum sentido na nossa existência, quando não fomos nós que procuramos deliberadamente também, né? A gente começa a compreender e dar uma outra percepção para essas situações e uma outra percepção para o tempo. Então, quando a gente vai consagrar, né, a nossa existência nesses tesouros puramente materiais, a gente vai sofrer muito mais com o tempo. Como eu mencionei, a gente já aprendeu que a reencarnação é uma bênção, né? A gente sabe que no mundo espiritual nós também podemos estudar, aprender, trabalhar,
ou não fazer nada também, né? Temos inúmeros relatos de situações em reuniões mediúnicas, de espíritos que passam mais de um século vagando, ou em uma situação de sofrimento, vivendo muitas vezes numa situação passada que os aprisiona. Mas a gente também faz isso. Quantas vezes nós, ou às vezes temos pessoas que conhecemos, mas nós também, sempre que a gente fala das coisas, a gente tem que pensar, não é assim, isso era bom para o fulano, isso era bom para não sei quem. Não é para gente. Então, quantas vezes nós mesmos vivemos situações de desafio, que alguém nos fez mal, alguma coisa, e nós ficamos carregando aquela situação. Isso pode ter acontecido há muitos anos, mas a gente carrega as mágoas, a raiva, a frustração, a vontade de se vingar. E o que é isso? É você estar paralisado lá naquele momento do tempo lá de trás. Você não se liberta. Isso também acontece no mundo espiritual. Por isso que é importante a gente ir nos depurando e entendendo como são as coisas, porque nós seremos do lado de lá o que nós somos do lado de cá. Não vai acontecer, sinto dizer, que morremos mais ou menos e acordamos ótimos lá, evoluídos, leves. Nós vamos acordar do mesmo jeito que somos agora, com todas as nossas dificuldades e com todas as nossas virtudes. Mas, sendo a encarnação uma bênção, a gente entende que essa transformação ela vai se dando através das encarnações, porque a gente vem com o propósito da evolução moral e intelectual aqui. A gente não veio, como dizem, a passeio, a gente veio para aprender coisas, né? Todos nós, muito provavelmente, pedimos muito para estarmos aqui. A gente sabe que há, pelo relato já de Divaldo Franco, milhões de espíritos para reencarnar, e nós temos essa oportunidade. E a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo nessa nossa existência encarnada. A gente está aproveitando? A gente usa o tempo para ter um futuro melhor? E vejam, até os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, se fizéssemos mínimos esforços, a gente já melhorava. Só que muitas vezes nem isso a gente faz. A gente se coloca naquela posição, geralmente, todos os outros estão errados, a gente nunca está errado, a gente não consegue olhar para dentro com honestidade para dizer, puxa vida, eu sou egoísta, eu sou impaciente, eu sou vaidoso, prejudico as pessoas? Será que a gente admite que a gente tem alguns equívocos? Mas também não é para a gente sair se chicoteando. Claro que temos virtudes. E essas virtudes, elas devem ser sempre alimentadas. As que já temos e as que ainda não temos. Por isso que é importante olhar para nós para identificar quais são as nossas dificuldades. A minha dificuldade é a impaciência. Então, eu vou me dedicar a ser mais paciente, de forma racional, intelectual, emocional e afetiva. Eu vou começar a ser mais paciente com aqueles que estão dentro de casa comigo. Aqueles que dividem essa encarnação tão próximos. A gente sabe também, que quando a gente vem numa família, num ambiente de trabalho, em alguma coisa, não é à toa. Isso tudo foi muito bem planejado na espiritualidade para que a gente pudesse ter a melhor oportunidade para o nosso desenvolvimento. E o Espírito André Luiz, ele diz num livro chamado Coragem, um livro desses de bolso, mas bem denso. Então, na mensagem chamada Ajuda-te Hoje, ele vai nos dizer: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado para resgatar, o presente a viver e o futuro a construir.
Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Então, quando a gente vai pensar na nossa vida, no nosso tempo, é o agora. Isso é o que nós temos. E isso é um desafio, claro, inclusive nessa sociedade materialista que a gente tem, mas que atualmente a gente tem muitos convites, né, para nos distrair, para nos anestesiar. Então, basta abrir um celular hoje e a gente, se não se policiar, a gente gasta horas vendo o quê? Besteira, coisas que não nos agregam, né? E não que não seja bom, e não, eu também uso, todos nós usamos, né? Mas a gente tem que ter sempre o equilíbrio na utilização das coisas que estão à nossa disposição. Então, vejam, hoje a gente tem um acesso de consumo muito grande. A gente muitas vezes elege falsas necessidades para colocar no nosso íntimo um lenitivo ali que apazigue um pouco uma dor, uma situação mais difícil que a gente esteja vivendo, porque a gente não quer olhar para aquilo. Então a gente pode consumir demais, a gente pode beber demais, a gente pode usar droga, a gente pode inúmeras coisas. Até coisas que eventualmente possam ser saudáveis, quando a gente perde o equilíbrio na sua utilização, elas não são mais saudáveis, né? Até uma atividade física, que é extremamente saudável e devemos fazer, se a gente passar todo dia, isso é o mais importante, e eu tenho que ficar super definido, tem que isso, e o meu dinheiro, e o meu tempo e tudo, isso já começa a se tornar um pouco exagerado na vida e a gente se perde. Então vejam, a gente tem muitas distrações e devemos, por isso, ter muita vigilância, né? Jesus nos disse também, vigiai e orai. E o Espírito Benedita Maria, a mediunidade de Raul Teixeira, no livro Todos Precisam de Paz na Alma, olha o título do livro. Ele diz na mensagem, nosso tempo precioso, ela diz, Benedita. É válido que passemos a notar o tempo que despendemos nas ações diárias, a fim de constatarmos se o estamos usando com sabedoria ou se o estamos menosprezando, como se dele não tivéssemos que dar conta. O tempo é uma dádiva à nossa disposição. Então ela diz, vamos cuidar para ver se a gente não está desprezando. Vamos olhar, notar o que estamos fazendo. E continua, ao final da mensagem. Faça com que o tempo seja a mais fiel testemunha dos seus esforços por superar-se, por crescer, determinado a rumar ao encontro de Deus, nas volutas do seu continuado progresso. Então veja, ela nem fala que a gente vai fazer, conseguir, dar conta aí. Ela diz os seus esforços para superar-se e crescer rumo a Deus. E é isso que nós temos, lembrando novamente, que ter em mente, já que somos espíritos imortais, fadados à felicidade. Se a gente vai demorar alguns séculos, ou muitos séculos, isso está no nosso livre-arbítrio. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer isso e nos informar que a gente pode apressar isso, né? Viver com um pouquinho mais de felicidade, viver mais leve, se a gente começar a cuidar das coisas do espírito. E o espírito Joana de Ângeles, a benfeitora do médium Divaldo Franco, ela nos fala, numa mensagem também, que tem um nome parecido, denominada Ante o Tempo, nos momentos, numa série que ela tem de livros, que chama Momentos, e esse é o livro Momentos de Iluminação. Não te facultes as transferências do tempo através de fórmulas anestesiantes em relação à atualidade, omitindo-se quanto aos deveres que te cabe assumir neste momento.
Nós temos deveres. Nós viemos com deveres. Nós viemos com tarefas que nós nos propusemos a realizar aqui. O tempo é a tua oportunidade de realização que deves aproveitar com empenho. Períodos haverá mais difíceis, nos quais viverás desafios mais severos. Quem busca viver bem no futuro, desperdiçando o presente, não alcançará o porvir ambicionado. Quantas vezes, a gente vive numa pré-ocupação com coisas que muitas vezes, a maioria delas nem vai acontecer na nossa vida. E a gente não aproveita o momento hoje, o momento presente, que é o que a gente tem. A gente hoje está aqui assistindo uma palestra. A gente pode se esforçar para prestar atenção da palestrante, ou ficar divagando e estar em qualquer outra, pensando na roupa que eu queria comprar, na conta que eu tenho que pagar, será que eu fiz isso, ou vou fazer aquilo amanhã? Ou eu aproveito o momento para tentar extrair algum ensinamento que faça sentido para mim. Mas continua a Joana de Ângeles. Da mesma forma, viver parado nas evocações do pretérito é maneira inditosa de perder a ocasião e produzir felicidade. Aquilo que a gente falou, Quantas vezes a gente fica, nossa, mas aquela pessoa há 2 anos atrás me fez uma coisa e eu não consigo esquecer, e aquilo consome a mim. A pessoa às vezes nem sabe o que fez, passou 2 anos, nem lembra, vai te encontrar feliz da vida e você está carregando aquilo. Você está vivendo naquele passado. Em vez de deixar isso e seguir o teu caminho mais leve, fazendo as coisas certas. E vejam, a gente tem notícias em reuniões mediúnicas de espíritos que ficam cristalizados em situações. E eles ficam anos, às vezes mais de um século, vivendo aquela situação. Porque me tiraram tudo, porque a pessoa que eu desejo mal, ela fez alguma coisa para mim, tirou todos os meus bens materiais, me levou a tal coisa, me levou à bancarrota e eu morri na pobreza, no sofrimento e eu quero me vingar. Só que isso aconteceu há 200 anos. E o espírito continua apegado àquela situação. Veja, trazendo para nós, vamos sempre pensar nessas situações, trazendo para nós, será que eu não carrego coisas que aconteceram há 1 ano atrás, há 6 meses atrás? Nossa, aquela pessoa me destratou tal. É uma pena, infelizmente, é uma situação desagradável, claro, mas muitas vezes as pessoas que passam pela nossa vida, elas estão desequilibradas. E se a gente começa a viver aquela situação, daí o problema já passa a ser nosso, e não dela. E se a gente deixa isso de lado e consegue seguir fazendo as aquisições para a nossa alma, a nossa vida se torna mais leve. E isso que a gente precisa exercitar. Porque as aquisições da alma, como a atividade física, eu acho que sempre é uma boa comparação. Você começa a fazer uma caminhada, você não aguenta e tá lá ofegante, tá bufando, mas com o tempo você vai se acostumando a fazer e aquilo se torna fácil. As aquisições do espírito, elas são mais ou menos assim também. No começo é difícil. Nossa, como é difícil eu ser paciente, mas eu vou ser paciente aqui, com a pessoa que está aqui do meu lado, que é mais fácil para mim, eu vou exercitar. E aí eu começo a fazer, passando um tempo, isso inclusive a ciência diz, que quando a gente vai fazendo novos caminhos neurais, isso vai se tornando automatizado. Por isso que a gente não precisa aprender a dirigir toda vez que a gente liga o carro. Aquilo está automatizado. As nossas virtudes espirituais, elas também vão se tornando de mais fácil acesso. E elas vão, a partir de um determinado momento, elas se tornam automáticas. Então é aquilo, eu já não preciso me esforçar para não ser tão impaciente. Eu já estou mais paciente. Isso já é meu, já é uma aquisição que eu tive. Aí eu já posso olhar para outra. Nossa, eu
sou muito explosivo, por exemplo, ou seja o que for, né? E a gente poder fazer essa dedicação no nosso tempo em cada uma dessas questões. Então, veja, Joana termina essa mensagem dizendo: crie os teus momentos fecundos, vivenciando a realidade conforme se expresse. Ou seja, a gente está inserido numa realidade. E a gente vai ter que viver nessa realidade que está se apresentando naquele momento. Ela pode ser mais desafiadora ou menos desafiadora. Mas o que ela nos fala? Crie os seus momentos fecundos. Porque a gente pode, a gente sabe isso, né? Acho que todo mundo aqui vai concordar, que muitas vezes não é nem a situação em si, é o jeito que as coisas acontecem, é o jeito que a pessoa fala comigo, é o jeito que eu falo com a pessoa, é o jeito que eu lidei naquela situação. Então, quando Joana nos convoca a criar momentos fecundos, é para que a gente olhe para isso e que a gente faça os nossos mínimos esforços para as nossas aquisições espirituais que vão continuar com a gente depois. Então, o que a gente, saindo do Titã Cronos, que vai ali querendo nos devorar, de forma diversa, tudo aquilo que a gente adquirir para o nosso espírito, para a nossa alma, a gente leva. Então, se a gente passa aqui uma encarnação, voltando a esse exemplo da paciência, e consegue dar um passo, porque muitas vezes a gente demora várias encarnações para melhorar uma coisinha, mas se a gente consegue, pelo menos já melhorou, né, não precisa ser o 100%, mas melhorou porque se esforçou. E é isso que Deus vai olhar quando a gente chegar do outro lado, os nossos esforços que a gente fez. Então, se a gente se esforça e conquista um pouco de paciência, a gente já vai para o mundo espiritual um pouco mais fácil. Aí, quando a gente retornar, isso já vai ser um pouco mais fácil. Então, vejam, ela termina daí a última frase da mensagem. O presente é a única dimensão que você tem ao seu alcance. Então, gente, é isso. É o que a gente tem que fazer. O passado já passou, né? Chico Xavier tem aquela frase bastante conhecida, né? De você não pode modificar o que você fez, não é bem essas as palavras, mas o sentido é esse. Você não pode modificar o teu passado, mas você pode fazer diferente daqui para frente. Porque não é para a gente sentir culpa, porque a culpa não ajuda, a culpa nos aprisiona. É para a gente olhar aquilo e dizer: eu sou o filho de Deus. Eu tenho uma luz dentro de mim, eu sou divino. Eu tenho essa chama divina e eu preciso fazer com que essa luz resplandeça. Então eu preciso me dedicar a isso. E todas as aquisições a gente vai levar. Richard Simonetti, ele escreveu um livro que chama Uma Razão para Viver, e ele vai reforçar para a gente. Onde estivermos, poderemos adquirir valiosos patrimônios de experiência e conhecimento, virtude e sabedoria, se não deixarmos que se escoem os minutos, as horas, os dias e os anos, mergulhados no sonambulismo que caracteriza tanta gente que dorme o sono da indiferença, sob o embalo do sonho da ilusão. Muitas pessoas passam, talvez uma grande parte das pessoas passa pela sua existência sem perceber, de forma indiferente, ignorando esse tesouro que é o tempo à nossa disposição. Deus é paciente. Temos a imortalidade. Um dia a gente chega lá, um dia a gente vai virar espírito puro. Mas o como a gente vai fazer, se a gente vai trazer mais ou menos sofrimento para as nossas existências, isso a gente que decide. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei natural. Nós sabemos que fazemos o que queremos, para o bem ou para o mal. Né? Então, a gente pode ter muita informação, a gente pode participar de coisas, a gente pode ver coisas boas, coisas ruins. A gente é que vai escolher qual é o direcionamento da nossa existência. Vocês vejam que eu li várias mensagens sobre o tempo aqui,
que tem mais ou menos a mesma toada, né? Nos convocando a prestar atenção, a aproveitar o tempo. E a gente tem, assim, informação de que existem muitas mensagens mediúnicas vindo aos grupos, em todos os lugares, né? O que reforça aquele entendimento do espiritismo que as informações elas têm que ser validadas em várias, mas que nos convocam a não perder mais tempo. Inclusive, convoca os espíritas. Espíritas, não percam. Não deixem o tempo cronos consumir vocês. Porque a oportunidade, nós estamos vivenciando uma transição planetária. Está aí acontecendo aos poucos e vai acontecer mais forte. E como que a gente está se portando nesse contexto com tanto conhecimento que a gente já tem. Então, é importante isso. Vejam, é muito diferente a gente ter uma informação e a gente ter conhecimento. E da onde vai de informação para conhecimento? A gente precisa refletir sobre isso. E aí a gente precisa usar nosso tempo um pouco melhor. Ter, talvez, não tantas horas de redes sociais, diminui um tempo e reflete. Pega um livro de boa qualidade, uma boa mensagem, mas não lê aquela mensagem correndo tudo para jogar o papel fora e tal. Pensa, reflete, entende o que aquela mensagem está nos dizendo e nos sinalizando. Essa é a diferença. Porque todos aqui, provavelmente, já têm algum conhecimento ou estão tendo algum conhecimento espírita. Mas o que a gente faz com isso? E digo isso porque por muito tempo eu apenas lia sem muita reflexão. E isso foi um aprendizado. E esse aprendizado é de cada um. Então, a gente tem também, além desse tempo, a gente tem que lembrar que nós temos compromissos assumidos antes de reencarnar. A gente, no mundo espiritual, a gente tem algumas propostas. O que nos diz a literatura, as mensagens, é que a gente quer vir aqui resolver tudo, né? Quando a gente olha lá tudo que a gente fez, a gente diz, não, deixa eu ir de novo porque eu vou me entender com fulano, eu vou não sei o quê, eu vou fazer diferente dessa vez. Mas a gente não dá conta. E os nossos mentores são tão benévolos com a gente que eles dizem, olha, Patrícia, não precisa fazer 10, vai lá e faz uma só, minha filha. Vai lá, faz, se você fizer essa direitinho, já está de bom tamanho. Então, é importante que a gente entenda que os desafios que a gente tem hoje, a maior parte deles, né, que se a gente não criou nessa encarnação, nessa vida, a gente também se propôs a vir aqui para dar conta de uma forma um pouco diferente. E como a gente, como eu estava falando, né, são tantas as mensagens, eu vou falar para vocês de uma que foi muito interessante, dessa questão dos nossos compromissos antes de reencarnar. Tem o Chico Xavier tem alguns livros pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um cronista na vida, né, dele aqui, se não estou enganada, ele era do Rio de Janeiro, isso não tenho certeza. Mas ele tem um livro, Cartas e Crônicas. E nesse livro tem um capítulo denominado Serviço e Tempo. E nesse capítulo, a gente vai conhecer a história da Juversina Trajano. Essa é a nossa personagem da história. A Juversina era espírita, médium, encarnou com uma tarefa de construir uma casa para receber crianças desvalidas, desabrigadas, que tinham muitos desafios para dar conta nessa encarnação. E ela, junto com seus mentores, ela se propôs a fazer isso na encarnação. A espiritualidade estaria com ela, ajudando para que tudo desse certo, e ela encarnou. E ela tinha uma mediunidade bem avançada e ela lembrava disso. Ela tinha consciência, ela lembrava do que ela tinha combinado lá atrás, né? Que a gente, a maior parte de nós, não se recorda. E ela vem e aos 32 anos ela começa a construção dessa casa.
fez muitas campanhas, mobilizou uma sociedade, angariou recursos necessários e construiu, depois de 5 anos, construiu uma casa apta a receber mais de 80 crianças. Mas aí ela achou que aquilo estava pouco, estava pequeno, tinha que melhorar, tinha que deixar mais bonito. Daí ela foi atrás e adquiriu outro terreno perto, começou de novo com as campanhas, com as ações beneficentes e tal, e conseguiu os recursos e adquiriu o terreno. Aí construiu mais. Aí achou, não, mas está meio feinho isso aqui, acho que então a gente pode melhorar, vamos colocar outras coisas, vamos construir, vamos plantar um pomar, vamos organizar aqui a parte do paisagismo, porque tem que estar bonito para receber essas crianças. Eu vou me dedicar e isso aqui vai ficar muito legal e tal. E foi seguindo e construindo e melhorando e nunca se mostrava satisfeita. Até que se passaram 26 anos do início dessa obra e nada da obra começar a receber essas crianças. Aí ela recebia, intuições, a espiritualidade, principalmente o mentor dela, que tinha combinado essa tarefa, orientou para que ela fizesse, para que ela começasse a receber essas crianças e tal. Até que numa reunião mediúnica, o mentor, chamado irmão Ambrósio, compareceu na reunião mediúnica para lembrar ela desse compromisso. E ela ficou muito emocionada, de estar recebendo aquela comunicação, tá? Não que ela fosse a médium que estava recebendo, mas de receber ali naquele momento. E ela questiona para ele se ela estava cumprindo aquelas obrigações. Afinal de contas, ela estava construindo, ela estava deixando tudo muito bonito, muito legal, muito tal. E ele, com muita bondade, diz o texto, ele diz: sim, você tem trabalhado e sofrido com a obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você se comprometeu a receber, a socorrer e reeducar, são agora novamente delinquentes. 2 são obsidiados perigosos na via pública. 6 estão internados em penitenciárias como doentes mentais. E 22 em cadeias diversas. Então vejam, a gente, muitas vezes, a gente também dá desculpa com os nossos compromissos. Lembrando que esse exemplo da Juversina é muito nosso. Quantas vezes a gente diz assim, eu só vou começar a estudar quando, lá na casa espírita que vive me convidando, eu só vou começar quando eu terminar a minha faculdade. Não, mas agora eu tenho a minha pós-graduação, agora eu tenho o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doc. Não tenho tempo para isso. Ou então, eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades. Nossa, eu tenho que atender meu filho, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, meu cachorro, meu gatinho. Eu não tenho tempo para isso. Quantas vezes nós fazemos o que a Juversina fez? A gente dá desculpa para nós mesmos, para não fazermos aquela atividade que muitas vezes está aqui, nos convites que a gente fica recusando o tempo todo. Isso vale, estou falando para os espíritas, Quantas vezes a gente é convidado para um trabalho? Mas eu não posso, mas eu não tenho tempo, mas eu viajo demais, as justificativas são inúmeras. Quando a gente sabe que, no fundo, é a nossa decisão de aproveitar esse tempo ou não, Ninguém vai vir com um chicote aqui dizendo, você não lê, nada disso, porque cada um sabe em si, Essa é a delícia, a dor e a delícia, como diz a música, que o Espiritismo nos mostra. A responsabilidade pessoal. A gente muitas vezes está declinando de oportunidades de crescimento, que talvez a gente se arrependa para sempre.
Então, a gente pensa também assim, quanto tempo nos foi dado na encarnação? Será que a gente sabe? Vocês já pararam para pensar? Isso é uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, né? Mas assim, o tempo, a vida está passando. E pode ser que eu não tenha mais 10 anos. Às vezes a gente faz, né? A idade média das pessoas, 80 anos, o quê? Então vou viver até os 80. Será que a gente vai viver até os 80? Será que não vai, alguma coisa vai nos levar antes? E a gente está sempre adiando as nossas melhores escolhas? Então isso é uma coisa que a gente deve refletir, né? Para a gente não perder as oportunidades que a encarnação nos traz. E por fim, se ainda a gente ficou com alguma dúvida de que o tempo é um tesouro, eu vou ler aqui um trecho desse livro, que é um livro muito bonito. É um livro do espírito Neio Lúcio, pelo Chico Xavier, que chama Jesus no Lar. Nesse livro, Neio Lúcio vai nos contando da época de Jesus. Então, ao final dos dias, Jesus se reunia, geralmente na casa de Simão Pedro, com os apóstolos e com aqueles seguidores de primeira hora que eram os mais próximos. Então, eles estavam lá e conversavam. Tem muitos relatos nas obras dos ensinamentos que Jesus ia transmitindo naquele momento. E nessa ocasião, eles estavam, né, os presentes que estavam lá, eles estavam conversando sobre as faculdades sublimes de Jesus. Jesus curava os loucos e os cegos. E era isso que eles estavam ali conversando. Nossa, que maravilha e tal, não sei o quê. Até que Salomé, a mãe de Tiago, dos apóstolos João e Tiago, esposa de Zebedeu, pergunta para Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude podemos desfrutar? Algum objeto mágico que o Senhor possa nos oferecer? Corajosa ela, né? Perguntar isso para Jesus. E eu fiquei pensando, quando eu estava lendo isso, eu falei, gente, é a gente isso, né? A gente não quer uma solução para as nossas coisas, um talismã ali que resolva, que abra tudo para a gente, que a gente possa levar e que a coisa, tudo fique mais fácil. Então Jesus olha para Salomé, sorrindo, mas com um olhar penetrante, e diz: realmente, conheço um talismã maravilhoso, de maravilhoso poder. Utilizando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. É Jesus falando. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. E dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Aí, o Senhor, imprimindo ênfase à sua pergunta, fala: que mais? E após sorrir complacente, continua: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre,
Onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. E o Cristo acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, arrematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Muito obrigada, uma boa noite.